O ano era 2004 e uma das profissões com maior dose de adrenalina eram os paparazzis. Eles tinham a missão de fotografar artistas e famosos em momentos casuais. E eles só precisavam de um furo, não é mesmo, Ronaldo? E você já percebeu que essa época, do começo dos anos 2000, era o ápice da superfama, sejam nos filmes, Hollywood, Globo, futebol. Todo mundo era tratado como semideus e essas celebridades eram intocadas, eram angelicais como a Lindsay Lohan, ou eram casais perfeitos como Brad Pitt e Angelina Jolie. E no Brasil, os atores da Globo eram perfeitos e não tinha nenhum defeito, nem físico e nem sobre a pessoa que era divulgada. Eram simplesmente admirados e ovacionados por todo mundo. Só que aí algo mudou. Em 2010, começou a criar um novo ecossistema, um novo tipo de fama, que eram os influenciadores digitais, que nem tinha esse nome antigamente, mas eram pessoas que iam ficando famosos com a internet. E só que essas pessoas, diferente desses artistas, eles não eram intocáveis, eles não eram vendidos como seres perfeitos, muito pelo contrário. Já até fiz um vídeo sobre isso. Eles eram muitas vezes até feios ou estranhos, ou tinham tiques ou personalidades diferentes e mostravam suas fraquezas, seus defeitos, e era isso que fazia eles chegarem a cada vez mais pessoas. Já agora, mais recentemente, com o início dos podcasts, meio que foi misturando esses dois mundos. Essas super celebridades foram também vindo para a internet e, como consequência, teve uma humanização delas. E esse vídeo nada mais é que uma análise dessa humanização dos famosos no mundo do podcast. Faço 2 vídeos por semana com temas universais a partir de uma ótica de narrativa. Se você gosta de vídeos como esse, curta e se inscreva para emergir. Os podcasts nos Estados Unidos começaram a ter popularidade em 2000, mas foi com Joe Rogan um pouco depois que ele de fato estourou. Inicialmente era uma conversa descontraída entre amigos, sem nenhum intuito, apenas eles trocando uma ideia, mas aos poucos ele foi trazendo convidados e foi tendo sucesso, ou seja, ele tinha esse poder de trazer convidados cada vez mais famosos, mas mantendo esse ritmo que não era uma entrevista, mas sim apenas uma conversa. E eu acho que ele foi muito estratégico e inteligente na escolha de quem ele foi convidando, porque era muito eclético, eram atores, músicos, cientistas, famosos por motivos aleatórios, escritores, tudo que você imaginar. Então isso trazia uma gama de diversidade, por isso que se tornou tão popular. E aí esse estilo livre de longa duração dele foi trazendo essa popularidade para esse formato, para a internet, contribuindo para a explosão do mercado de podcasts nos Estados Unidos. Mas no Brasil a gente sabe que o primeiro podcast mais famoso foi o Flow Podcast, criado por Igor 3K e Monark e diretamente inspirado no podcast de Joe Rogan. Tinha o objetivo de trazer conversas longas e sem roteiro, apenas essa ideia de trocar uma ideia, que o próprio Igor fala dezenas de vezes, se não centenas, que ele não dá entrevistas, que é apenas uma conversa. E aí, em toda história de narrativa sempre tem o herói, o vilão, um ponto e o contraponto, e aí em 2020 surgiu o Podpah, que surgiu inclusive na sede do Flow. Esse podcast também tinha essa mesma ideia de conversar, só que talvez de uma maneira diferente, com uma pegada mais voltada ao público popular, das classes C e D, e também focado muito no jovem periférico, com temas como funk e rap, que rapidamente se tornou um fenômeno, competindo com o próprio Flow. Até hoje em dia eles têm essa tretinha de um não gostar do outro, que faz ainda mais esse storytelling de ponto e contraponto, herói e vilão funcionar mais. Mas entender essa ótica, porque no começo de todos os podcasts eles convidavam pessoas do próprio mundo da internet, por exemplo, o Cocielo. Teve um momento que foi mais ou menos lá em 2020, na pandemia, que celebridades começaram a ir nesses podcasts. E talvez a primeira grande celebridade, assim, fora desse mundo da internet, aí foi o Alexandre Frota, que foi no Flow Podcast. E depois dele teve outros famosos, e sempre que era um grande famoso pela primeira vez, assim, todo mundo parava para ouvir, inclusive quando, por exemplo, o Ronaldo foi, que ninguém sabia muito sobre, ele falando, assim, de forma longa, assim, sem entrevista. Quando ele foi, eu parei pra assistir, porque eu achei algo muito novo. E aí desencadeou todo mundo ir, assim, sem filtros, assim, pessoas gigantes, até atores de outros países, mas focando aqui no Brasil, teve muitos atores e atrizes da Globo, que eram globais, e como eu disse lá no começo dos anos 2000, intocáveis. Eles começaram a ir
e falar assim. Muita gente que queria ouvir eles falando começou a acompanhar e trouxe esse ar de pessoalidade para eles. Aí teve Marcos Palmeira, Paulo Oliveira, a Wagner Moura, Lázaro Ramos, teve Carolina Dickmann, Thaís Araújo, sempre de uma forma descontraída, sempre de uma forma diferente do que era há 20 anos atrás. E gringos, teve o Tom Holland, que ficou bem famoso, teve o Will Smith e teve o Terry Crews, que é o pai do Chris. E aí o que mais poderia quebrar de padrão? Acho que 2020 quebrou esse padrão de celebridades. O que mais poderia foi, acho que em 2022, quando os presidentes foram para os principais podcasts, estourou de audiência e competitividade política. Só que eles de fato trouxeram um pouco mais de humanidade, mas menos, assim, era um pouco mais controlado esse ambiente, assim, pelo que eu vi. Então acho que essa talvez tenha sido uma grande revolução cultural que teve no mundo da arte, da influência, que a gente lembra que nos anos 2000, quem era jovem ou já era adulto nessa época, a gente tinha essas big estrelas, assim, eu que acompanhava futebol, acompanhei o início das grandes estrelas do futebol, assim, que foi quando o Ronaldo assinou com a Nike, e o status dele, a fama dele se tornou algo intocável. Aí teve também o Ronaldinho e o Beckham. Só que hoje em dia nem no futebol, assim, então a gente vê que é uma tendência global, assim, nem no futebol tem esses famosos, assim, o famoso é um jogador ali que um monte de gente não conhece. Talvez os últimos grandes famosos no futebol tenham sido Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Depois disso, os outros nem têm esse apelo popular de fama, porque a sociedade mudou, o digital, a transformação mudou. E também eu tenho a teoria das bolhas, assim, que com o algoritmo, com a inteligência artificial e internet, as bolhas ficaram cada vez mais bem definidas. E sobre o paparazzi que eu falei lá no início, é uma profissão que basicamente não existe hoje, assim, porque qualquer um tem um smartphone, pode tirar foto da Camila Pitanga quando ela for pra praia e ok, tirou a foto dela, não sei que ela esteja fazendo algo absurdo, mas que o paparazzi, a profissão dele meio que não existe mais hoje. E eu acredito que cada vez mais famosos vão nesses podcasts repetidas vezes, e esse formato de conteúdo que é um podcast, que é tipo um programa de TV, na minha visão tem longa duração, assim, vai estar funcionando por décadas e décadas. Comenta a sua opinião sobre o assunto e se inscreva para emergir.